Boa tarde, meu nome é Diego, sou da Primeira Igreja Presbiteriana aqui da cidade. No processo de salvação que o irmão Ari colocou, ele colocou a retirada do inferno e posteriormente aquela transformação que o indivíduo sofre, né? Inclusive aquele texto de Filipenses 4:8 em que existe aquela transformação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê fora da realidade da fé, da comunidade da fé, aqueles indivíduos que já são aparentemente transformados. Eu queria perguntar para o Ed, esse sujeito, quando vem para a fé, ele queimou uma etapa? Né? Eu queria saber a sua leitura disso. Esse sujeito que já tem esse desempenho social fora da fé e que parece que dá um exemplo para quem tem muita fé, mas fé morta, sem obras. Né? Esse sujeito, quando vem para a fé, qual é a sua leitura disso diante da exposição do Ari? Eu acho que o meu quadro ajudaria um pouco a gente pensar nessa sua pergunta. A gente confunde o vir para a fé com o vir para o nosso espaço religioso. O espaço religioso não tem um monopólio de Deus. Há muitas pessoas que são tementes a Deus e que estão sob a ação de Deus, mas elas ainda não receberam a notícia completa do Evangelho. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem assim. A história de Cornélio, que era um homem temente a Deus. E quando Pedro chega na casa dele para anunciar a respeito de Jesus e da ressurreição de Jesus, Pedro diz assim: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e recebeu e deu atenção e acolheu as suas esmolas e me enviou aqui para anunciar a respeito de Jesus. Então eu acho que há muitas pessoas fora do nosso espaço religioso e que não têm ainda a informação completa do Evangelho, mas elas têm temor a Deus, são afetadas por Deus e de certa maneira servem a Deus. E acho que a gente tem que ter muito respeito para lidar com essas pessoas. Talvez nós pudéssemos desenvolver uma abordagem evangelística menos beligerante, menos confrontadora. É claro que nós encontramos pessoas que não têm a mesma experiência religiosa que nós temos e que elas têm crenças absolutamente opostas às nossas crenças, então nós vamos ter que entrar no processo que o apóstolo Paulo vivia, que era o processo de persuasão, ou no processo que o apóstolo Paulo vivia nas sinagogas, que era do debate, né? Demonstrar que Jesus é o Cristo. Mas eu penso que na nossa cultura, que é impregnada, que é cristianizada, talvez fosse muito mais coerente, sensato, nós falarmos para a pessoa, não necessariamente com essas palavras, mas alguma coisa do tipo: você sabia que há mais coisa a respeito de Deus que você ainda não sabe? Você gostaria de ouvir? Há mais coisa a respeito de Deus que você ainda não experimenta do que você não experimenta Deus, você não é de Deus, você é do diabo. Eu penso que nós deveríamos rever esse nosso approach de testemunho da fé. Talvez não, evidentemente a minha resposta não esclarece tudo e há variáveis que ficam de fora, mas é uma pista para a sua reflexão. Pense em Cornélio e pense em quantas pessoas do nosso mundo não são tementes a Deus e que precisam receber a informação completa do Evangelho, aí que elas, talvez na expressão de Jesus, elas não estão longe do reino. Elas não estão longe do reino. E uma coisa que eu gostaria de colocar sobre isso é que a transformação que eu falei não é a transformação numa pessoa boa, é a transformação numa pessoa semelhante a Jesus, que é uma outra
É uma outra abordagem, é uma transformação à imagem de Jesus. Agora, para ser uma pessoa boa, tem esse elemento que o Ed acabou de colocar e tem a graça comum. A graça comum basta para o camarada ser uma pessoa boa. Mas a graça comum, a graça especial, a graça capacitadora, a graça martírica, a graça contribuinte. Então, a graça comum, por si só, basta para que um ser humano seja bom. Mas não é só a graça comum que conta. Tem a graça especial, a graça que transforma, a graça que leva a capacidade do testemunho até a morte, se for o caso, a graça contribuinte, tem vários movimentos da graça. Mas a graça comum é que garante que o ser humano não seja dominado absolutamente pelo mal, que sem a graça comum só sobraria ao ser humano a maldade. A graça comum é que permite que as qualidades comunicáveis de Deus sejam emprestadas ao homem. E isso é que torna a sociedade possível. E, além disso, ainda tem essa questão dos que não estão longe do reino de Deus.